Aqui do pastor Paulo Henrique está correta dentro do texto. Apocalipse, em nenhuma linha, em nenhum versículo, atribui o título Theos a Jesus. Nenhuma. Tá? Então vamos ver aqui, Apocalipse capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo. Então, de quem é a revelação? De Jesus. Que Deus lhe deu. João escreveu isso no ano 98 e Jesus já tinha voltado para o céu no ano 33. Então já estava no domínio celestial, não estava na carne. Mas diz que Deus deu uma revelação para Jesus, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E enviando-as pelo seu anjo, as notificou ao seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de tudo quanto viu. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo. Bom, o versículo 8, ele traz assim, Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Por que esse texto não pode se aplicar a Jesus? Por causa do contexto. O contexto, para isso, começa no capítulo 1, versículo 4. Pastor, agora que pode interpolar? Pode. Tá falando, só fazer uma pergunta para você, não é dentro do contexto mesmo, é que você está utilizando, assim, quando você fala de exegese, você falou que usa a versão da Sociedade Bíblica Trinitariana, né? Eu acho que deve ser essa versão que você está usando. Será que você poderia usar o texto grego? Sabe por quê? Porque esse texto que você está utilizando, que fala revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu, essa expressão theos que você está falando aí, que Deus lhe deu, ela é uma variante textual, inclusive ela aparece em todos os manuscritos. Então assim, se eu utilizar uma versão como Apocalipse Jesu Christu en edoken, ele não usa a expressão theos. Então, na verdade, se eu utilizar esse texto original para mostrar, a tradução é revelação de Jesus Cristo, que Jesus Cristo deu, e não que Deus deu para Jesus Cristo, é que Jesus Cristo deu para João. Okay. Como que você trabalha essa ideia do aparato crítico? Inclusive, tô com ele na mão aqui, ó. Tá, então, quem faz a pergunta deveria mostrar. Então, o senhor está dizendo que não é. Mas eu tô com o texto na mão, o texto grego. Você quer que eu mostre o quê? Eu posso responder a sua pergunta? Eu tô com o texto na mão. Eu posso responder ou não? Você pode responder, mas assim, não é discussão, é debate. Só não fala o que eu falei porque eu tô lendo o texto. Eu ouvi, agora eu tô falando, tá me cortando? Tô cortando porque eu tô lendo o texto. Eu tô falando, deveria mostrar, mas eu tô mostrando. Deixa só ele eu tô mostrando. Responder, por favor. Provérbios. Irmão, mas eu tô mostrando. Deixa só ele responder o texto. Pode falar, Natafona. A palavra tá com o senhor. Provérbio 18:13 diz: quem responde antes de ouvir. Irmão, aqui não tem provérbios, aqui é mesa de debate. Segue só com o seu raciocínio aí. Se eu não quiser debater, então não debate. Pastor, dá a palavra pra ele. Siga. Eu não vim aqui pra brigar. Não tô brigando não, irmão. Aqui é debate. Me pergunta, eu vou falar, ele vai ficar me cortando. Pode discursar à vontade. Pode falar, irmão, discursa. Agora é hora de discursar. Entendeu? Irmão Atafona, a palavra. Paulo Henrique, por favor. Não, fique em paz. Então, ele disse que tem variantes textuais e que ele tem as variantes textuais ali. Ele disse que não é revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Eu vou continuar no meu raciocínio. E depois eu vou chegar no que você me perguntou. Então vamos lá. O texto vai dizer para nós isso daqui, ó. Versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Por que que aqui não pode ser Jesus Cristo? Aí o pastor foi lá na minha fala, na minha leitura, se a Bíblia da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, eu não tenho culpa se ela escreveu errado. Mas exegese é no grego, irmão. Deixa eu responder. Deixa ele responder. Usa o texto grego. Pastor. Ô pastor Calixto, deixa ele responder eu não viajei 18 horas do Rio de Janeiro para cá para ficar num debate onde eu sou interrompido o tempo inteiro. Por favor, o senhor pode responder o texto. Tá? Depois, Paulo, você coloca as suas observações, por favor. Perfeito. Por favor, pastor, irmão Atafona. Então, o texto diz aqui, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Por que que aqui não pode ser Jesus Cristo? Porque no versículo 4 diz assim: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça a vós e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da de Jesus Cristo. Aí ele descreve que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos. Então, quando ele diz que a saudação é da parte daquele que é,
que era e que há de vir, e da dos 7 Espíritos, e de Jesus Cristo. Quando você vai lá no versículo 8 e diz que aquele que é, que era e que há de vir é Jesus Cristo, isso é defender o unicismo, porque o texto diz que a saudação é da parte daquele que é, que era e que há de vir. E Jesus Cristo é o terceiro incluído na saudação, e da dos 7 Espíritos, e de Jesus Cristo. Logo, aquele que é, que era e que há de vir não é Jesus Cristo. E eu vou fazer uma ligação com a minha próxima pergunta, que ela vai estar baseada em capítulo 4 e capítulo 5 de Apocalipse. 30 Agora, segundos. Tudo bem. Quanto à pergunta do pastor que disse que existem variantes textuais, se ele tem em mãos aí, então o senhor mostra por que a Sociedade Bíblica Trinitariana traduz errado e a maioria das Bíblias traduzem errado. Eles estão errados? Eles não conhecem tradução? Bom, variante textual. Pergunta, eu vou pedir para você, Paulo. Variante textual é variante textual, aí. Não é certeza. Tá, vamos seguir a sequência, depois você. De boa. Querido professor Ferreirinha, e aí, Ferreira? Simbora. Veja bem, quando a Tafona diz que João escreveu em 98 e que Jesus já estava glorificado, isso já foi explicado. A filiação de Cristo, ou o plano econômico da filiação, da subordinação, da salvação, ele vai até a consumação de todas as coisas, até o fim do milênio, até o fim de todas as coisas escatológicas, ok? Ok. No entanto, Jesus, em seu estado pré-encarnado, ele é Deus tanto quanto é o Pai. Isso está em João 1:1, e a Tafona e o mestre Francisco estão fugindo com todo respeito a todo tempo. Agora, quando o Francisco apresentou obras que dizem que Pantocrátor, de Apocalipse 1:8, refere-se ao Pai, e o mestre PH coloca que Pantocrátor refere-se ao Filho, devemos fazer uma análise do texto para saber quais das duas proposições estão corretas. O que é que o Matafona faz? O Matafona apresenta a saudação do versículo 4, da parte daquele que é, que era e que há de vir, do Todo-Poderoso, referindo-se ao Pai, e na sequência de Jesus Cristo, a fiel testemunha, apresentando a distinção, mas ele esquece que para interpretar o texto você precisa de coesão, coerência e progressão textual. E na progressão textual, no versículo 7, vai dizer assim: Iderretai metaton nefalon, nefelon, eis que vem com as nuvens, falando de quem? De Jesus, a fiel testemunha. Uma expressão de Daniel 7:13, que é uma referência a Deus Pai, onde Jesus é inferido como sendo da mesma espécie do Deus Pai e com o mesmo poder. Aí o texto continua. Continua. Caiopsetai auton paz oftalmus, e todo olho o verá. Cai roitinizal exequinte, até mesmo aqueles que o transpassaram. Cai copsotai epautum passai Raifilai Tesgues, e chorarão ou clamarão sobre ele todas as tribos da terra. Referência a Zacarias 12:10, que é uma alusão ao Pai. Agora o versículo 8: Ego emito alfa caito ômega. Eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Olha só, no versículo 17, que João faz esta mesma citação a Jesus Cristo com outras palavras. Diz assim, ó. Versículo 17: Nefobu, não tenhais medo. Jesus falando, ego ebi roprotos cairo es ratos. Eu sou o primeiro e o último, ou seja, eu sou o alfa e o ômega. Que isto é a análise textual. Eu sou o alfa e o ômega. Assim sendo, quando o versículo 8 diz, ego emito alfa caito ômega, eu sou o primeiro e o último, lega em Kyrios Rofeos, diz o Senhor Deus, Ro'o, Cairo En, Cairo Ercomeno, o que é, o que era e o que há de vir, Pantocrátor, ele é apresentado como alfa e ômega. Jesus é apresentado como primeiro e último, que é um sinônimo de alfa e ômega. Portanto, o que João está querendo colocar aqui professor. Se é uma revelação de Deus dada a Jesus Cristo, os títulos a ambos, tanto o Pai quanto o Filho, a ambos os títulos lhes são dados. Isto sim é análise de progressão textual. Muito obrigado, professor. Querido irmão Ferreira, Francisco. Então vamos lá, vou dar continuidade na deixa do professor Ferreirinha. Voltem um pouquinho, quem estiver vendo o debate. O professor Ferreirinha falou que Jesus
ele estava sujeito ao Pai porque ele estava encarnado. O professor Ferreirinha, vê o contexto de João 8, 28, você leu 38. Jesus falou das coisas que ele viu junto do Pai. Então, portanto, tal ensinamento foi antes dele vir à Terra. Ele não estava no céu. Você não está levando em consideração o contexto. Então, o contexto destrói o trinitário, ou essa ideia. Então, o Pai o ensinou. Aí o professor Ferreirinha falou, não, que ele faz tudo que vê o Pai fazer. Sim, porque o Pai o ensinou, gente. Com ilustração, eu trabalho com cabo de vela, eu e meu filho. Eu ensinei ele a fazer cabo de vela. Hoje ele faz igual, mas ele aprendeu de mim. Deus não tem professor. Jesus, antes de vir à Terra, ele teve... Francisco. Não. Permita-me. Agora não, interromper porque... Não, deixa eu concluir o raciocínio. Só um minutinho, Ferreirinha, deixa eu concluir. Agora, gente, de novo eu vou explicar para vocês. A regra do debate diz que o amigo pode interpelar você. Se vocês não aceitar a regra do debate, não pode. Aí fica complicado. Não, eu aceito. Mas, ô Ferreirinha, vou pedir pro senhor, só para não estar segura, o irmão Francisco vai concluir o seu tempo. Tá bom. Então, professor Ferreirinha, fala que ele aprendeu de Deus, Deus o ensinou. Ninguém ensina nada para Deus. Todo-Poderoso, ele não pode aprender de alguém, gente. Então, notem aí. João 8, 28 fala que o Pai ensinou, e o 38 o próprio Jesus, eu falo das coisas que vi junto do meu Pai. Então, portanto, ele estava no céu, ele não estava encarnado e aprendeu de Deus. O professor Ferreirinha, ele citou que ele faz tudo que vê o Pai fazer. Ele citou João 5,19, que diz o seguinte: disse Jesus, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer por si mesmo. Como que alguém todo-poderoso nada pode fazer por si mesmo? Não tem lógica isso, gente. É ir para algo irracional. Já vi alguém todo-poderoso não fazer algo por si mesmo? Precisa que outro o ensine? Então isso refuta totalmente a ideia de Jesus ser o Todo-Poderoso. Ele falou também em Apocalipse que Jesus estava encarnado ainda. Jesus estava encarnado, por isso que ele recebeu a autoridade de Deus. Então, se a gente for em Hebreus 2,9, fala que Jesus foi feito um pouco menor que os anjos na sua encarnação. Então, se ele está encarnado lá no céu, ele é menor que os anjos. Então, essa ideia de encarnação celeste, isso não existe. 30 segundos. Isso é uma inferência, né? Um raciocínio que se inferir para tentar defender essa doutrina que Jesus é igual a Deus. E Apocalipse 2,27 fala que ele recebeu autoridade. Alguém todo-poderoso não recebe autoridade de ninguém. Obrigado, querido. Ô, gente, até me perdi aqui a sequência. Pode deixar o Ferreirinha falar. Pastor Ferreirinha, um minuto só para responder, porque o Francisco parece que interpôs sobre uma frase sua. Ok. Então, o Francisco diz que Deus ensinou, por isso Jesus faz. E ele até ele ia usar a analogia dele ensinar algo ao seu filho. Então tá, Deus ensinou Jesus a ser todo-poderoso, porque Jesus disse que faz tudo quanto o Pai faz, ele faz. Então Deus ensinou Jesus a ser todo-poderoso. Então assim, Jesus é todo-poderoso ensinado pelo Pai. Obrigado. Outra coisa, quando ele diz que Jesus faz o que vê o Pai fazer, você tem que analisar o contexto. No contexto, quando Jesus diz o Filho faz tudo o que vê o Pai fazer, Jesus está combatendo a não aceitação de sua messianidade pelos judeus. Eles não queriam aceitar Jesus como Messias, como Filho de Deus. Então o que Jesus diz? Jesus diz, olha, tudo que eu faço eu vejo o Pai fazer. O que Jesus está dizendo é: eu não faço nada de mim mesmo, no sentido de eu não estou fazendo nada contra o que o Pai faz. É tanto que ele fala mais à frente: se não credes pelas mesmas obras, que são as mesmas obras do Pai. Obrigado, então, o Ferreirinha. contexto aqui não é um contexto de inferioridade. Deus abençoe, é um querido. Olha, Ferreirinha, depois eu volto contigo, tá bom, querido? Só pra gente. Perfeito, mestre. Perfeito. Pastor Paulo Henrique. Queridos, não só aqui nessa rádio, mas em todos esses longos desses 20 anos, eu nunca tive nenhum problema de desacato de nenhuma das partes, nem de apresentação e nem da oposição, né? A gente que está acostumado a debater em rádio, na televisão, conhece bem as regras do debate. E a gente joga o jogo com as regras debaixo do braço. Então pode ficar tranquilo que a gente não vai infligir nenhum tipo de regra. Em tocante à interpretação, os irmãos estudam e sabem que exegese parte a partir do texto original. Então quando o senhor apresenta para mim uma tradução, parece que o senhor não está levando em consideração a exegese. Então a exegese parte do princípio do texto grego.